E assim, você é uma querida, né? Eu te descobri pelo Oswaldo Passos e você acompanha meus pais, então você é uma querida. Ah, obrigada. E você também, né? Todo esse processo aí com os seus pais, você é uma figura espetacular e assim, primordial, né? Para a reação deles, a melhora, a recuperação e a adaptação, né? Do novo eu. Eu acho que você viveu muito isso sobre o que a gente vai falar hoje aí com os seus pais, né? Sobre você aceitar um novo momento da vida tão diferente daqueles outros, né? É difícil. Você sabe que assim, né? Os temas que me atraem, e aí eu convido os colegas para estar comigo, tem a ver com a nossa história, né? Ou é uma história de interesse pela história pessoal, ou é uma história de interesse pela questão particular mesmo, né? E quando eu pensei em te convidar para a live, depois a gente vai fazer uns cortes para o YouTube, foi para que mais pessoas pudessem conhecer esse universo da geriatria. Então, assim, eu quero que você se apresente, Ana. Se apresenta para a gente. E aí, esse universo da geriatria, como é que você chegou nisso? Qual que é o teu olhar, né? Eu acompanho meus pais junto com você nas consultas e você tem uma amorosidade, um cuidado diferenciado, né? E eu acho que todo familiar e todo idoso merece isso. Então, se apresente para a gente. Ô, Cláudia, então, eu cresci numa cidadezinha aqui perto de São José do Rio Preto, onde eu fiquei em pé há 10 anos. Eu vim para São José do Rio Preto em 2012. Então, inesperadamente, eu acabei voltando para as minhas raízes, algo que foi muito bom, que eu não imaginava, e que deu certo, ainda bem, fui muito bem acolhida em Rio Preto. Então, eu cresci em José Bonifácio, eu me graduei em Medicina pela FAMEMA, a Faculdade de Medicina Estadual lá de Marília. Depois eu fiz clínica médica, fiz geriatria, aí nisso eu já estava em São Paulo, no Hospital das Clínicas em São Paulo, na USP. Depois fiz cuidados paliativos e agora, recentemente, acabei indo um pouco mais a fundo aí desse universo da geriatria, do cuidados paliativos. Existe um limbo que é sobre dor. Eu acabei fazendo uma especialização recentemente em dor. Então, assim, da minha formação, acho que é por aí. Eu sou assistente da geriatria aqui na FAMERP, desde que eu vim, em 2012. E já trabalhei em vários lugares, um melhor do que o outro em Rio Preto. Por muito tempo eu perambulei pelo mundo das visitas domiciliares, tanto pelo. Trabalho. Eu trabalhei bastante tempo no serviço de assistência domiciliar, especializado no SUS aqui da prefeitura. Depois acabei indo para os particulares e convênios, né? Fiquei bastante tempo em home care de convênios e sempre gostei de fazer isso. E pelo tempo a gente acaba tendo que fazer algumas escolhas. Hoje eu estou no consultório. O meu interesse pela geriatria foi bastante inesperado, porque sendo uma menina do interior, eu não conhecia essa especialidade, que ainda hoje é desconhecida, por isso a curiosidade de todos, né? Imagina numa cidadezinha onde poucos médicos existiam. Eu entrei na faculdade sem saber dessa especialidade. E tudo que eu passava durante a faculdade, eu queria ser. Eu fui uma aluna de uma escola estadual pioneira no método PBL, que é um aprendizado baseado em problematização. Então, a gente começa desde o primeiro ano na prática, né? E muito como se fosse um autodidata supervisionado. E aí, tudo eu queria ser, né? Eu passava pela cardiologia, eu queria ser cardio, eu passava pela pneuma, eu queria ser pneuma, pela urologia, eu queria ser urologista. E falava, meu Deus, todo mundo tinha certeza do que ia ser, e eu queria, cada estágio eu queria ser aquilo. Até que eu conheci o estágio da geriatria e percebi o quão era apaixonante, né? E você falou da amorosidade, assim, acho que foi a primeira vez que eu senti isso no olhar dos professores, e uma paixão, assim, daquilo que eles falavam.
uma gratidão e uma relação muito profunda entre eles e os pacientes, né? Eles levavam pacientes para dar as palestras para a gente. Então, isso fez com que eu me encantasse, né? Eu pensei, poxa, eu quero poder um dia ter esse olhar sobre aquilo que eu escolhi fazer na vida. E graças a Deus acho que eu consegui, assim. Então, foi por isso que eu fui para a geriatria. Desde então fiquei voluntária, fui fazer outros estágios. Fui muito bem acolhida na Escola Paulista por várias vezes, na própria USP, antes de fazer a residência lá. Então, deu certo, mas foi assim que surgiu. Geriatra fala muito, Cláudia. Você, por favor, viu, como psicóloga, me conduza. Não, eu vou te conduzir, é que eu fico encantada, eu fico sempre encantada quando eu ouço alguém compartilhar a partir de um lugar que ama e que é apaixonada, né? Então, eu fico encantada. Envelhecer. Fala um pouco sobre o que significa para o paciente. Assim, Um susto, sentimentos, o que precisa ser feito. Como chega esse paciente para você? assustado, Paciente. assustado, assim. As pessoas se percebem envelhecendo no susto, né? É sempre assustador. De repente, eu acordei e eu tô envelhecendo. Um dia essa ficha cai, é como se fosse uma surpresa, engraçado isso, né? É uma coisa tão premeditada que todos nós vamos passar por aquilo, desde que não aconteça nenhuma tragédia e que a gente acabe não morrendo jovem, né? Mas ninguém pensa sobre isso. E aí, de repente, um dia a gente olha no espelho, um dia a gente adoece, um dia a gente se vê deprimido, um dia a gente perde um filho, um dia a gente se interna, um dia a gente recebe um diagnóstico, e aí você olha não só para o espelho, que é o que a gente costuma olhar durante a vida, né? Como se envelhecer fosse físico. Sim. E a gente acaba nesse dia de algo maior olhando para dentro de si e você percebe, mudou, né? Agora eu estou envelhecendo, eu preciso procurar ajuda porque eu não sei o que fazer com isso. Então eles chegam assustados, por mais novos ou por mais velhos que sejam. Quando cai essa ficha e vem essa sensação, a primeira coisa que eu sinto no olhar deles é esse susto, que é acompanhado de medo, né? A gente só se assusta com aquilo que a gente tem medo, né? Então as reações são as mais diversas. Mas essa reação que eu recebo é uma reação muito positiva, porque eles se assustam, eles se amedrontam, mas são pessoas que conseguem agir para procurar ajuda, né? Eles Eu acho que o próprio fato de procurar um geriatra é um idoso que já está com este olhar para ajuda. E o olhar para si, né? Primeiro a informação, que antes, assim como eu, ninguém ouvia falar sobre geriatra, e hoje, cada vez mais, a especialidade vem crescendo, justamente porque os índices de envelhecimento e expectativa de vida vão aumentando e as pessoas vão se informando mais. E as pessoas se perdem no caminho durante a vida em relação à saúde. A gente vai sendo muito fragmentado, né? Então, enquanto a gente tem um pediatra, a gente tem em quem confiar, a gente possui uma referência. Nossos pais sabem para quem ligar. E se nossos pais faltam, todo mundo sabe para quem ligar enquanto a gente tem um pediatra. A partir daí, começa a gente vai sendo esquartejado, né? Aí você tem um ortopedista, você tem um cardiologista, você tem um pneumologista, um ginecologista, urologista, mas você não tem um médico para chamar de seu. E quando bate esse medo e esse susto, você vai falar com quem? Se não é um problema proctológico, para quem você vai falar? Aí é a hora que eles acabam procurando o geriatra, né? E isso é um olhar para si já mesmo, desse querer, eu preciso de ajuda porque eu quero me cuidar, né? E assim, eu quero deixar um compartilhamento aqui, né? De que quando me indicaram você para acompanhar meu pai no processo depressivo, foi o oncologista dele, e eu disse assim, não, mas ele está com uma psiquiatra, né? Uma psiquiatra que eu confio.
E aí esse meu amigo médico, né, disse assim, porque o oncologista do meu pai é meu amigo de infância, disse assim, a forma de olhar e cuidar de um idoso é diferente de um adulto. A forma com que o idoso responde à medicação é diferente da forma com que o adulto recebe a medicação, né? Na verdade, ele falou assim, você vai lá porque ela é maravilhosa, né? Mas aí eu falei assim, não, mas me explica assim, cientificamente, né? E aí ele me deu essa definição de geriatria, né? Porque a mãe dele, os pais acabam sendo mais velhos que os meus. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, assim, a forma com que esse idoso responde a tratamentos e medicação, que a geriatria traz essa singularidade, que o clínico geral não traz, que o esquartejamento das especialidades não traz. Uhum. Em primeiro lugar, eu acho assim, que é o respeito que o geriatra, né, uma vez tendo estudado essa parte do idoso, ele consegue ter com esse paciente, porque essa situação, como a que trouxe você, né, no consultório, dos idosos serem trazidos por filhos, quase arrastados, né, contra a vontade para o consultório. Hoje você vai para o geriatra, mas por quê? Eu não marquei nada, eu não preciso. Não, mas você vai porque eu marquei, porque você precisa. Existe muito esse público, né? Então, tem uma metade que vem positivamente buscando ajuda, mas tem essa outra metade que é carregada pelos filhos no consultório e vem a contragosto. Uhum. E eu acho que quando eles percebem que o geriatra possui esse respeito à autonomia deles e o cultivo dessa autonomia, da opinião deles, né? Do que eles esperam daquilo, do que eles concordam daquilo ou não, eles passam a confiar mais e dar abertura e finalmente lá na frente aceitar que pode ser bom para mim acompanhar com um especialista da minha idade, né? A diferença entre o geriatra e o clínico geral são muitas. Quando a gente sai de uma residência de clínica médica e começa uma residência de geriatria, a gente tem essas dúvidas também. Porque você chega achando que você vai ter uma pneumonia, passar um antibiótico, tem um problema cardíaco, vou passar isso, tem aquilo, vou passar aquilo. E aí que dentro da geriatria, os protocolos não existem, não cientificamente. Cientificamente eles existem, mas na prática, que todos eles chegam à conclusão é de que tem que ser tudo muito individualizado. Não adianta ter um protocolo de medicamentos quando um paciente sofre um infarto, se você não individualizar, porque ele vai ter intolerância às medicações, às doses que elas devem ser alcançadas, aos horários que elas devem ser dadas, as combinações, né, entre os múltiplos remédios que eles usam. Essa polifarmácia é perigosa, muitas vezes é do paciente, mas outras do próprio conjunto de especialistas que vão se acumulando. Então, você conseguir ter alguém que faça uma organização dessa farmácia e saiba os grandes problemas que medicamentos simples podem trazer para o idoso, ajuda muito você a não atrapalhar, né? Uhum. Então, é aquela coisa não só da beneficência, mas também da não maleficência a esse paciente, a saúde dele. Quando a gente chega na geriatria, a gente quer passar inalação nas doses que a gente está acostumado quando clínico geral. E você vai ver um monte de paciente entrar em marca-passo de urgência por conta disso. Nada raro. Ou ter que ir para um choque cardíaco de urgência por conta disso. Uma coisa simples, uma inalação. Isso é fato, né? Às vezes os pacientes idosos chegam para internar e o clínico pergunta: o que você usa em casa de remédio? Eu uso isso, isso e aquilo. Coitados, acreditam que está usando assim. E o geriatra já sabe, não, ele não está usando assim, né? Então, o geriatra já é mais comedido. Ele vai pôr quase que metade daquelas doses que ele está falando na prescrição na hora que ele entrar no hospital para tomar certinho. Porque senão ele vai fazer efeitos colaterais. E, enfim, são muitas nuances, mas eu acho que o geral é isso, é de você dar abertura, conversar com esse idoso, respeitar a opinião dele, fazer uma pactuação
até onde ele vai deixar eu ir, até onde eu preciso chegar, né? E tendo esses cuidados científicos. Existem muitos critérios, principalmente medicamentosos, que podem ser usados ou não, igual existe remédios para criança, não pode ser usado até 6 meses de vida, remédios que não podem ser usados até 2 anos de idade, e assim por diante. Na geriatria também existe isso, né? Existem remédios que não podem ser usados após os 60, remédios que não podem ser usados após os 80, remédios que não podem ser usados após os 100 anos. E prescrição de solicitação de exames entra nisso também, né? Então você sempre vai pedir mamografia? Até quando? Você sempre vai pedir colonoscopia? Até quando? E muitas vezes esse quando não é só cronológico. Esse quando, muitas vezes, ele é funcional. Porque existem pacientes que vai ter uma expectativa de vida de 15 anos, mesmo tendo 90 anos. E tem pacientes que vão ter uma expectativa de vida menor do que 5 anos, mesmo tendo 70. Então, para essa expectativa de vida e para essa funcionalidade que você tem que olhar para decidir quais exames pedir, quais rastreios fazer, para você ter ideia de quais investimentos medicamentosos, financeiros e sociais, né, são importantes naquele momento, para que sejam proporcionais ao benefício que esse paciente vai conseguir perante aquela sua opção e sugestão de tratamento. Ana, quando procurar um geriatra? A partir de que idade? Quais são os sinais? Essa é a pergunta do século. Eu acho que eu ouço essa pergunta quase todos os dias. Assim. Na verdade, não existe, né, essa regra fixa. Assim, não, é a partir de tal idade. Então, na rede pública, é necessário que se haja uma regra por conta do sistema, né? Então, na rede pública, os idosos podem ser encaminhados aos geriatras a partir dos 60 anos de idade. Se menores de 60 anos, eles não conseguem entrar nos serviços de geriatria, né? Essa é a regra do serviço público e de alguns sistemas aí privados, como convênios. Na rede particular, e espontaneamente, quando você pode procurar o geriatra? Sempre que você começar a perceber que alguma comorbidade apareceu, que isso pode te ameaçar a vida lá na frente ou ameaçar sua qualidade de vida lá na frente e atrapalhar seu envelhecimento. Então, aí é a hora de você procurar um geriatra, né? Eu vou te dar um exemplo bem pessoal. Uma pessoa da minha família estava por muito tempo querendo emagrecer, não conseguia, e aí aquela ajuda, né, de médica da família, vamos fazer isso, aquilo, eu vou te ajudar, e não fluiu. Tudo foi tentado, a pessoa não fluiu, essa pessoa ficou frustrada mais uma vez em estar tentando, não conseguindo. Aí vamos repetir os exames, vamos ver se pelo menos glicemia, colesterol, essas coisas que a obesidade geralmente carrega junto com ela melhoraram, e não tinham melhorado, e de repente uma vesícula cheia de pedra apareceu nesses exames de rotina. E essa pessoa estava já jovem, com artrose no joelho e a todo instante precisando de medicamentos para dor por conta de dor lombar. E aí entrou lá do geriatra, né? Eu vou operar essa vesícula? Não é esse o problema. Então chegou, olha só, uma geriatra falando agora é a hora da gente indicar uma bariátrica para esse paciente. Tá? Porque tudo já havia sido tentado. E aí eu olhei essa pessoa e falei, você precisa fazer isso, não é por tudo que você veio fazendo até agora. Tudo que te levou a tentar emagrecer até agora. Uma vaidade, uma autoestima, a saúde, uma aceitação. Não é só isso agora. Não que seja só, né? Mas você precisa emagrecer porque senão, aqui aos seus 70 anos não vai estar andando mais. O joelho do jeito que está, você não vai mais conseguir fazer a bicicleta que você gosta, né? Teu coração não vai aguentar. Então, assim, e essa pessoa mudou de vida, ela foi, enfrentou rapidamente, tudo deu certo, isso já faz um tempo e tá dando... A qualidade de vida dessa pessoa mudou. Hoje eu consigo olhar essa pessoa e saber assim, vai envelhecer bem, né? Porque... Então, você está dizendo assim, ó,
que quando procurar um geriatra, né? Então, se tem comorbidade, se tem alguma coisa acontecendo que me aflige e que faz, inclusive, eu pensar, eu daqui 10 anos, eu daqui 15 anos, eu posso procurar um geriatra. E o geriatra vai ter um olhar sistêmico de, assim, o que você precisa hoje para envelhecer bem. É isso? Exato. Tá? Obviamente que as pessoas acabam indo, quando mais jovem, nesses múltiplos especialistas, né? A não ser se já conhecem o geriatra, já tem confiança por conta do avô, da avó, da mãe, da tia. Então, eu tenho pacientes bastante jovens que vêm, como se te considerassem um médico da família. Uhum. Mas, em média, eu acho que 50 anos seria uma boa nota de corte para clarear um pouco na mente das pessoas. Porque aos 50 anos, os homens já começam a fazer seus preventivos prostáticos já há algum tempo, as mulheres já estão ali naquela fase do climatério, algumas já entrando, outras se preparando para tal, e várias outras situações vão começando a acontecer. Essas questões de sexualidade começam a aparecer, né? Algumas fragilidades emocionais. Aos 50 anos, por exemplo, a gente já começa a ter algumas perdas importantes na vida, né? Você já viveu o suficiente para perder amigos, perder companheiros, filhos, irmãos, parentes, pais, né? Perder amigos da nossa idade, que você fala, caramba, peraí, pode ser que aconteça comigo. Exatamente, quando começa a bater a porta, esse tipo de percepção de que, acho que eu envelheci, um amigo da mesma idade morreu, o outro também. O que eles não fizeram, que talvez eu possa fazer, né? Então, geralmente, assim, a imensa maioria, a partir dos 50, já começam a pensar em ir no geriatra com menos preconceito do que as gerações anteriores, né? Envelhecer, o que que significa para a família? Para os filhos, especialmente, né? Porque, e aí eu trago o meu compartilhamento, que vai invertendo, o lugar vai invertendo, né? Com os meus pais, primeiro aconteceu com a minha mãe, depois com o meu pai. Mas, assim, é uma queda muito brusca. A primeira queda, a queda brusca, porque uma coisa é quando está acontecendo assim, ó, né? Muito sutil. Outra coisa é quando algo acontece de repente, ou uma perda, ou um diagnóstico, e aí a queda faz aqui, ó. Né? Então, assim, como que para esses filhos? Qual é o... Como que é esse envelhecer para esse filho, né? Porque aí eu acho que talvez eu queira te ouvir um pouquinho, até para você poder falar com os filhos que estão aqui, do que eles precisam saber, dos sentimentos que eles têm, né, do ressignificado disso. Não sei, talvez até sensibilizar esses filhos, sabe? Porque eu tenho percebido no consultório, né, alguns adultos têm dificuldade até de virar adulto, né? E aí eles mantêm esses pais como cuidadores deles e os pais vão se sentindo sobrecarregados porque eles não podem nem envelhecer. Eles não podem parar de trabalhar, eles não podem se aposentar, porque eles têm que pagar a conta do filho, porque eles têm que ajudar na escola do neto. Então, assim, como que é esse envelhecer para esse familiar, para esse filho, para essa filha? Eu acho que vai depender muito de como foi essa preparação desses pais para que esse filho receba esse pai e essa mãe idosa. Tem muito disso São também. dos pais? Como assim? Eu acho, eu acho que vem muito assim. Às vezes, os próprios pais, eles acabam protegendo os filhos de uma maneira como se eles pudessem ser sempre tudo para os filhos, né? Isso é um instinto e isso vai se perpetuando. A gente precisa também dizer isso aqui, né? Assim, porque acho que muitos desses filhos que hoje têm dificuldade de assumir o papel de cuidador dos pais, né? De responsáveis por esses pais, também são pais. E de não perceber
essa queda gradativa ou uma queda significativa dos pais. Porque tem uma negação. Não. Mas todo mundo, se a natureza for bondosa, todos os pais e mães vão envelhecer. Esses filhos, em algum momento, não vão mais poder contar com esses pais vão precisar contar com esses filhos. A regra natural é essa, né? Existem suas exceções. Então, há de se preparar para que isso aconteça. Assim como eu falei que o paciente chega assustado, o que eu percebo é que os filhos chegam preocupados. E as preocupações são das mais diversas, né? Aquelas que são preocupadas assim, com a saúde daquele pai, daquela mãe, o que eu posso fazer para ajudar, a gente vai precisar fazer o quê? Ele pode passar o dia sozinho ou não, vou ter que ir atrás de alguém, vou ter que deixar um emprego, vou ter que mudar de casa, ele vai para minha casa, eu vou para dentro. Então, dessas preocupações práticas do dia a dia, mas também das preocupações egoístas do ser humano, né? Assim. Sim. Mas por que se eu não sou o único filho? Justo também, sim, né? Mas assim, começam todas essas outras questões que às vezes os pais não têm tempo de esperar esse filho resolver essas questões dele para resolver a situação de vida daquele instante. Então, há de se passar por cima dessas questões, sim. Eu sou o único, né? Vou pedir ajuda do outro de alguma outra maneira. Cada um vai ter que fazer o seu melhor, se não for um filho único. Você não acha que isso reflete um pouco o histórico familiar desse filho com esse pai, desse filho com essa mãe, né? Porque, assim, tem filhos que têm uma disponibilidade interna significativa e rápida e ágil. E tem aquele que egoisticamente fica, não, mas por que o meu irmão não e por que eu sim? Né? E tem famílias mais equilibradas no sentido de eu fico um final de semana, você fica outro, conseguem dividir as despesas, né? Tem aquele um que não consegue muito assumir a despesa, mas ele tem tempo para ficar fazendo companhia para esses pais. E tem família que racha, né? Assim, e aí vem um desamparo total para esse idoso. Sim. Na verdade, a gente tem que primeiro respeitar essas relações interpessoais, né? Todo mundo, assim, existem vários trabalhos feitos com centenários e perguntam lá no final o que realmente ele mudaria na vida dele, né? E o grau de satisfação, assim, se você teve uma vida feliz ou uma vida triste, lá no final, é olhar para trás e falar sobre as suas relações interpessoais construídas. Sobre a sua carreira, o seu financeiro, o que você comprou, o que você herdou, o que você passou como herança. Isso nada absolutamente tem a ver com a sua satisfação lá quando você estiver centenário. As relações que você construiu sempre são essas as respostas nesses trabalhos, né? Que é o que importa, é o que ele faria diferente, é o que ele investiria mais. Então não dá também para a gente cobrar de um filho ou de uma filha que teve um mau pai ou uma mãe ruim, existe isso, né? Que ele seja um cuidador amoroso. Porque amor não se cobra, né? Então, afeto não dá Ele pode ser um cuidador funcional. Exato. Mas não necessariamente amoroso. As questões de responsabilidade, né? Então, cada um tem o seu papel social. Se essa mãe, se esse pai foi um bom pai, uma boa mãe, isso são questões maiores. Mas se ele garantiu saúde para essa criança, para ela conseguir estudar, ter uma profissão e seguir em frente, essa criança que hoje cresceu precisa garantir o mínimo para esse idoso. Ter saúde, ter comida, ter um lar, para poder envelhecer e morrer com dignidade, né? Então, se você não tem, às vezes, uma condição afetiva com essa pessoa, você há de terceirizar ou até institucionalizar. E aí entram todas as questões. Vai ser numa instituição de longa permanência pública, vai ser numa instituição de longa permanência particular, isso vai ser dividido. Eu tenho dinheiro para ajudar, eu também, eu sou filho, mas eu não tenho, mas eu posso ir todo final de semana ver ele, eu posso... Aí começam-se as divisões e cada família vai ter uma maneira de funcionar.
Mas o afeto, apesar de não ter como cobrar, o afeto ele é construído no dia a dia, numa vida toda, né? Há de se pedir, né, e obrigar essa família a assumir a responsabilidade perante aquele ser humano que hoje está vulnerável e necessita de ajuda. Uhum. Né? E assim, eu penso que o profissional que está acompanhando a família, né, se tiver na presença do geriatra, o geriatra acaba sendo essa figura. Se tiver na presença de um terapeuta, o terapeuta é essa figura, né? Porque eu tenho trabalhado muito essa questão com filhos, né, no consultório, né? Essa relação, esse ressignificado, né? Assim, do que dá para fazer, né? Afetivamente não dá para fazer, mas assim, estrategicamente dá, né? Perfeito. Se não dá, vamos buscar redes de apoio que dê, porque esse pai e essa mãe vai precisar dessa ajuda, né? E assim, a negação de ver esse pai e essa mãe envelhecer mesmo. Uhum. É uma E negação. outra coisa, você tem que, além de trabalhar essa aceitação, você tem que trabalhar a sua parte prática, cognitiva prática ali, né? Porque é muito curto. É o que você falou, o declínio ele é rápido, o tempo urge, né? Quando a gente tem 70, 80 anos, a urgência das coisas, ela tem uma velocidade diferente de quando a gente tem 20 anos. E Então é necessário. o que eu percebo nos meus pais, né? Teve essa queda, aí estabiliza aqui, Isso. entende? Com um bom acompanhamento, estabiliza aqui. Né? Aí, naturalmente, vem as quedas mais lentas, né? Isso. E assim, o que eu peço a Deus é que a queda venha lenta, porque a queda brusca, ela é muito assustadora, né? Ela é muito assustadora mesmo. Ela desorganiza tudo, né? Tudo. Emocionalmente, o relógio fica maluco, a vida vira de ponta cabeça. Então, quando ela é lenta, é mais fácil da gente se organizar e prever, né? Porque aí o Mas, tempo, né? O tempo ele vai mais lento, né? mas A é assim, urgência. a maioria dos idosos. Você tem uma queda, você recupera, mas você não volta onde você estava, né? E Exatamente. existe uma frustração. É muito ruim, né? Você ir vivenciando aquilo que você viu no seu avô, nos seus pais, e aí agora é com você. Existe uma frustração. O senhor está bem agora? Eu estou melhor, mas ainda não estou bom. Então a gente também tem que trabalhar a expectativa dessa pessoa, Quando é né? que eu vou voltar a ser como eu era? Talvez nunca mais. Nem Exatamente. sempre essa é a resposta, ainda bem, mas em algumas das vezes essa é a realidade, né? E aí, você disse uma coisa no início da live que eu acho que tem a ver, né? Esta é você agora, né? Sim. Porque esta idosa é você agora, este idoso é você agora, esta filha e este filho que está te acompanhando é este filho e essa filha agora, né? Não é mais o mesmo antes da queda, Não. né? Mas é bom, eu acho interessante assim, as pessoas que perdem muito tempo é, ruminando essa questão do não ser mais quem eu era, né? Uhum. Perda, às vezes, de anos ali de sofrimento nesse luto daquilo que já não é mais. E quando as pessoas conseguem atingir um patamar de aceitação, tá, beleza, eu já entendi que eu vou ter que conviver com essa minha dor no joelho, não vai ter como. Mas tá melhor do que já foi, então já tá dando para fazer isso, aquilo, eu já tô independente de novo. Com um sofrimento, mas está controlado, eu consigo minha independência. É isso que me basta. Quando a pessoa aceita, ela faz daquilo algo bom. É Você como está se ela eu falando, tenho que fazer isso valer a pena daqui para frente, porque é o que me resta. Então, vou ter que fazer ficar bom, a qualquer custo, né? e aí você está falando de ressignificar. Perfeito. Ressignificar a notícia, ressignificar o diagnóstico, ressignificar o tempo. É, E é, você é fazer.
é fazer as pazes, né? E ressignificar. Então, o que que eu vou fazer com esse limão azedo, né? Eu posso fazer uma limonada. Isso. Eu não faço mais as coisas que eu fazia antes, porque eu não sou mais a pessoa que eu era antes, né? Uhum. Então, assim, eu me aposentei, eu não sou mais a Ana Carolina médica geriatra. O que eu sou a partir de agora, né? Então, assim, eu vou fazer o quê? Todas as coisas que eu tive vontade de fazer durante a vida e não pude. Talvez algumas delas ainda caibam naquele lugar, né? Será que agora eu consigo fazer aquela língua que eu nunca consegui? Será que agora eu consigo cuidar daquele animal que eu nunca cuidei? Será que agora eu consigo fazer uma viagem que eu nunca fiz? Será que eu consigo morar perto de quem eu sempre quis morar e nunca consegui? Então, também é um momento que a gente... As coisas já não... Quando você tem essa aceitação, as coisas já não te enraizam mais. Você faz aquilo que você tem vontade de fazer. Muitas vezes você não pode fazer tudo, porque as limitações da vida aparecem, financeiras, físicas, mas se você está disposto a se adaptar a elas, você ganha uma capacidade de liberdade como em nenhum outro momento da tua vida. Porque quando você é criança, você é dependente, né? Depois você é adolescente, você é completamente irresponsável. A sua responsabilidade é estudar e respeitar pai e mãe, né? E começar a descobrir os amigos. Quando você fica adulto, essas responsabilidades vão te massacrando, né? E você vai sendo achatado pelo estudo, pelo trabalho, depois. Estou falando de uma vida social, né, imposta. E depois você vai para o casamento, e aí filhos, esposa, marido. E quando você envelhece, você pode ser você por você mesmo. Se Você você sabe quiser que você está mudar, falando uma você coisa? muda. Você está falando uma coisa, né? Que assim, a pessoa que busca um geriatra com 50, com 60, com 55, porque está percebendo que tem algumas coisas acontecendo. São reflexões que elas devem ser feitas a partir dessa idade. Porque fica muito ameaçador, assim, eu atendo idoso também, né? Mas o atendimento de um idoso, ele é muito delicado, porque não tem mais espaço para rever o que aconteceu. Ele não quer rever o que aconteceu, né? Foram muitas perdas, são muitas mágoas. Então, assim, o que que eu posso fazer agora, pelo que resta? E o que resta, às vezes, são 20 anos, Ana. O que resta, às vezes, são 25 anos, né? Então, começar a refletir a partir de 50, 55, 60. O que que eu gosto? Né? Então, assim, diminuir ritmo de trabalho, os filhos estão crescidos, colocar filho para sair de casa, né? O marmanjo não tem que ficar em casa até os 35 anos, né? Separou, não tem que voltar para casa da mãe e do pai, pelo amor de Deus, né? Porque aí volta para casa da mãe e do pai e a mãe tem que voltar, ficar preocupada com o café da manhã do filho, como se ele tivesse 13. Então, assim, é uma coisa que eu acho, eu quero até provocar um pouquinho aqui, para que esse filho adulto, assim, pense nesse idoso. Porque se esse filho adulto, na relação complementar, agir diferente, esse idoso vai se sentir mais livre para poder fazer tudo isso que você sugeriu. Isso, por isso que assim, existe uma linha tênue entre o cuidar e o super proteger. Então, assim, a gente já falou daqui dos filhos que possuem dificuldade de assumir essa responsabilidade do cuidado, mas também existe o outro lado, né, dos filhos que começam a cuidar desses pais, vive essa inversão de papel gradativa, né, de você se tornar pai dos seus pais, mas você há de ter sempre um cuidado de não tirar não só a autonomia, mas faltou a palavra, quando a pessoa manda autoridade, tá?
a gente toma muito esse cuidado, né? De não tirar a autoridade daquele idoso que é o seu pai, que por mais que dependente ele esteja, ele ainda é quem manda. E quando o filho consegue atingir o resultado dessa equação entre o cuidar e deixar existir essa autoridade materna e paterna, esse idoso se sente mais livre e capaz de fazer algumas escolhas e, de repente, executar alguma delas, né, com a ajuda desse filho. É o que você faz no teu atendimento, Ana, né? Eu tô lá acompanhando meu pai e minha mãe. O meu pai e minha mãe estão sentados de frente para você. Você olha para mim, mas você se dirige a ele. Você pergunta a ele. Eventualmente precisa de uma confirmação do filho, mas você pergunta para ele. Você escuta ele, você escuta ela, né? Vai me dando uma angústia quando eu acompanho eles em outros especialistas e eles falam aqui, ó, com o filho e não olha para esse idoso. Vai me dando uma agonia. E aí eu lembro que, isso aí, eu devia ter 5, 6 anos de formada, e eu fiz um aperfeiçoamento, alguma coisa assim, em psicologia hospitalar, na Beneficência Portuguesa, aqui em Rio Preto. E aí eu lembro que eu estava acompanhando no quarto um idoso, e eu estava conversando com o idoso no papel de psicóloga. Chega um especialista X com vários residentes Y, e eu conversando com o idoso aqui, ó, no olho, né, afetivamente. Eles tiraram o lençol do idoso. O idoso estava de fralda. O idoso olhou para mim com uma cara de vergonha, constrangimento, sabe? Então, assim, isso tem que ser muito cuidadoso. Porque essa pessoa, ela está fragilizada, ela está sem autonomia, né? E ela merece essa autonomia, que é isso que você está dizendo. Ela merece que essa autoridade dela seja mantida, né? Sim. Você está dizendo uma coisa, assim, fundamental. E a gente tem que entender a história que essa pessoa carrega, né? Porque se você, como filho, quer ser respeitado, imagina que ele já viveu o dobro do que você viveu. Imagina quantas coisas ele já vivenciou e já construiu, e para ele também merecer ser respeitado, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. E na hora de conversar com o idoso, eu acho que a gente tem que ter alguns cuidados. Primeiro, isso, de conversar olho no olho. Se ele estiver numa cadeira de rodas, de você agachar para conversar sempre assim, na mesma altura dos olhos. De você não infantilizar, né? Ele não ficou bobo porque ele ficou idoso. Ele não virou criança porque ele ficou idoso. Você vai conversar com ele normal, né? Poxa, é uma pessoa madura, uma pessoa experiente. Ah, que bonitinho, ah, que fofinho. Não, tipo assim, não é bonitinho, fofinho, né? Ele é um idoso, é um homem, um marmanjo, uma mulher, uma senhora, uma dama. Né? Tipo, Deixa eu dedar você. A hora que meus pais vão levantar da maca, eu vou lá, né, para ajudar, você fala assim, deixa ele levantar sozinho, ele consegue. isso. Aí eu faço assim, ó. Assim mesmo. Né? Porque eu pergunto antes, você acha que você consegue? Né? E aí e tem alguns que passam um tempo com aquele pezinho ali na escada e a mão na maca, antes de me responder. Eles pensam assim. E tem dias que eles falam, não, hoje eu não consigo. Então vamos examinar na cadeira. Consigo. Então vamos lá. E se não der, a gente para no meio. Mas se ele quer tentar, deixa tentar, né? A gente não vai estar subindo e a gente olhando de longe, a gente vai estar perto. Então, se precisar de ajuda, tá aqui, mas eu quero tentar fazer sozinho, então deixe, né? E essa questão do pudor. Poxa, todo mundo tem pudor. Hoje, cada vez menos. Acredito que, com todo o respeito que eu tenho à Anitta, eu acho que ela vai ter menos pudor quando ela tiver 80 anos do que as senhoras de 80 anos de hoje, né? Mas, assim, é uma geração, a nossa, de idosos de hoje, que
namorou pegando na mão, entendeu? Era o máximo que se fazia. Então, cuidado na hora de pôr a mão numa perna, cuidado na hora de pôr a mão num braço, né? Pergunta se pode, dá licença, explica o que vai fazer. E assim, é, tem que deixar com que eles te sinalizem, né? Então, conversa perto, na hora que saiu, conversa sozinho e conversa. Eles sentem muita falta da conversa. Acho que a consulta geriátrica é longa por conta disso. Talvez seja um dos poucos momentos que eles têm possibilidade de conversar. Às vezes eles têm companhia o dia inteiro, mas não conversam com eles. Principalmente se eles forem demenciados. Aí, ele não sabe nada que ele está falando mesmo, né? Então, mas ele sabe falar ainda. Então, vamos falar sobre qualquer coisa. Isso é importante, assim, ó. Como lidar com o idoso demenciado? Porque, psicologicamente, o que eu instruo, o que eu converso, o que eu oriento, é que é importante você validar o que ele está falando. É importante você entrar naquele contexto que ele está falando, né? Então, assim, se ele está me chamando de Ana, porque eu lembro a neta dele, e eu sou a Cláudia, e eu digo a primeira vez, eu sou a Cláudia, e ele continua me chamando de Ana, eu me torno a Ana. Uhum. Entende? Isso. E que Não tá pode. tudo bem. Que tá tudo Junto bem. com eles. Desde que aquele momento você faça ser um momento bom, né? Exatamente. Exatamente. Não criar um problema por conta de uma insistência. Uhum. Não, tenta uma vez, tento duas, não deu, entra na dele. Eu quero ir para minha casa, você está em casa. Eu quero ir para minha casa, você está em casa. Eu quero ir para minha casa. Peraí, porque furou o pneu do carro. A gente chamou o mecânico. Daqui a pouco o mecânico chega. Ó, a gente vai ter que dormir aqui hoje, mas amanhã a gente vai. Tá chovendo, o carro vai encravar lá na terra. Daqui a pouco a gente vai, amanhã a gente vai. Vamos dormir aqui só hoje, Sim. tá? E Ana, assim, né? É desesperador, porque quando eles demenciam, que pode ser um quadro de Alzheimer, mas não necessariamente é um quadro de Alzheimer, eles alucinam. Algumas vezes a alucinação vem pelo uso da medicação também, que eu acho que é importante dizer aqui, né? Uhum. E nessa alucinação, eles estão vendo coisas que a gente não está vendo, né? E muitas vezes, assim, a angústia deles não passa, porque ele realmente acha que ele não está na casa dele, que você está enganando ele. Algumas vezes ele fica agressivo, né? Às vezes eu penso assim, que o idoso que fica agressivo tem a ver talvez com a personalidade dele, de uma vida toda. O idoso que fica mais paciencioso talvez tenha a ver com a característica dele, né? De uma vida toda. Mas assim, é muito sofrido para o idoso e para a família, né? É muito É por isso que bater de frente é sempre a pior escolha, né? Então, assim, a primeira coisa é tentar entender o que pode estar passando na cabeça daquela pessoa. E o que está deixando ele nervoso? Ele está com alguma alucinação que está com raiva? Ele está com alguma alucinação que deixa ele com medo? Que deixa ele ameaçado? O que será que está acontecendo? Primeiro é tentar entender. E depois que você entender onde está o problema, naquele pensamento que está acontecendo naquele instante, ter a clareza de que você não vai conseguir tirar aquilo da cabeça dele. Você vai ter que fazer ele se acalmar apesar daquilo na cabeça dele. Então, isso. se for um medo, tira o medo. Não, eu vou te ajudar. Vamos, a gente vai fazer assim. Ele vai embora, fica tranquilo. Olha, a última vez que veio, eu acendi a luz, ele foi embora. Vamos lá na cozinha, vamos acender a luz, que eu acho que ele já vai E olha, embora. E assim deixa, vai. deixa eu te falar uma coisa, só para confirmar, tá? Isso é mais uma experiência familiar do que profissional. A minha avó ficou demenciada há muito tempo, né? A minha avó paterna. E com cada pessoa que estava com ela, a reação era diferente. Não necessariamente com cada uma era diferente, mas assim, com pessoas que ela tinha um vínculo mais tranquilo, ela respondia melhor à solicitação quando ela estava demenciando.
com pessoas que na história de vida dela, ela tinha um vínculo mais conturbado, ela se irritava. Isso acontece mesmo? Essa foi uma percepção minha de neta psicóloga da época. Né? Acontece. Mas acho que além disso, outra coisa que ajuda muito é o estresse que aquele cuidador que convive hoje com esse idoso demenciado traz consigo. Então, talvez até pode não ter sido uma boa relação durante a vida. Mas como ele vai se esquecendo disso, importa muito de como esse cuidador reage às dificuldades desse idoso. As repetições insistentes, aos esquecimentos, né, frequentes, a dificuldade de nomear as coisas, de encontrar, de saber onde está indo, de onde faz o xixi, de onde... Então, se a pessoa reage bem, mesmo que tenha um histórico ruim, essa relação pode ser reconstruída, né? Assim como eu percebo na demência, assim, assim como a gente falou, né, sobre o aposentar, eu deixo de ser algo, eu enluto algo e vou dar lugar a novas construções de mim e de coisas a fazer. Quando o paciente ele demencia, a gente se despede de algumas coisas em vida daquela pessoa, mas a gente abre porta para também fazer reconstruções nessa nova relação. Então, mesmo que não tenha sido uma relação boa, se ela reage tranquilamente, bem, com paciência, com cautela, falando baixo, acolhendo, ele pode reagir bem, né? Isso que você está falando, porque assim, é o ressignificado também daquele filho, daquele neto adulto, né? Que não é mais o mesmo filho de 20 anos atrás, o mesmo neto de 15 anos atrás, que ele pode ter um olhar cuidadoso. Né? E isso que você está trazendo é importante, talvez para as pessoas considerarem que a rede de apoio para estar junto tem que ser, o ideal seria uma pessoa com essas características, que seja um cuidador remunerado ou que seja um cuidador da família. Isso. E cada família vai conseguir achar essa fórmula. Então, eu tenho pacientes que deixam de trabalhar para cuidar daquele idoso, é a ajuda que ele vai dar. E os outros vão parar de outra maneira. Tenho pacientes que os outros vão pagar esse familiar, esse filho, esse neto, para cuidar dessa pessoa. Os que vão terceirizar, né, colocar alguém dentro de casa, e os que vão colocar numa ILPI. Mas o importante é que sempre seja escolhida uma pessoa que não entre no estresse do paciente. Quando esse paciente começar a subir no espiral, no estresse, no perdido dele, na angústia dele, ele tem que ter algum cuidador do lado que consiga ir puxando esse novelo para baixo, né, nessa espiral, e fazer com que ele se acalme no ambiente melhor, o que vai te deixar mais tranquilo, o que não vai, o que eu posso falar, o que eu posso calar, né? Mas ele tem que se sentir assim, eu tô com você aqui para te ajudar no que eu puder, tá? Mesmo que ele não saiba quem você é, que ele não entenda o que você fala. Sentir, a pessoa sempre tem capacidade. Ela sempre, ela pode se sentir amparada, acolhida e acompanhada por aquela pessoa, mesmo que a memória não esteja, né? Eu costumo falar assim, até um animal irracional encontrado numa floresta com alguma coisa enforcando ele. Se alguém vai bruscamente, ele se assusta. Mas se a pessoa aos poucos começa a demonstrar que não, eu tô aqui para te ajudar, calma, pode confiar, e vai devagarinho até tirar aquilo e o animal se ver livre, esse animal entende, ele respeita e deixa aquela pessoa ajudar. Se um animal irracional faz isso, que dirá um animal racional como os humanos? Então, se ele sente que a intenção do outro é proteger ele, eu não vou te fazer mal, calma, ele abaixa a adrenalina dele e as coisas melhoram naquele instante de estresse. Vamos dar um conteúdo extra para o pessoal. Cuidados paliativos. É tão importante, tão pouco falado. É muito importante, né? Ainda mais agora, a gente teve... sempre que tem alguém muito conhecido na mídia, né? E que
passa por cuidados paliativos, aceita cuidados paliativos, isso sempre gera um pouco de visibilidade a essa parte, né, da medicina. E a gente acabou de passar com o Pelé sendo inserido em cuidados paliativos, e a família deu entrevistas deixando claro que ele entrou em cuidados paliativos, mas ele está bem, né? Está bem, ele está falando, ele está assistindo a Copa, ele está torcendo, ele ainda está sob um tratamento oncológico um pouco mais conservador, mas está. Então, assim, o que é cuidados paliativos, né? É você oferecer tratamento e conforto para uma pessoa que está passando por uma doença que traga risco à vida dela e que é progressiva e incurável. Então, você há de pensar que uma pessoa com diagnóstico, qualquer doença com essas características, vai ter um caminho, por vezes, de dificuldades, de medo, de dor, de alguns sintomas físicos, psíquicos, sociais, que vão precisar ser acolhidos com uma urgência maior ainda do que a gente falou aqui da geriatria, né? E o cuidados paliativos, ele não é o começo do fim. Todo mundo que faz um diagnóstico grave, assim, ele já começa a ter algumas medidas paliativas, né? Ele já deve ser inserido com medidas de conforto, de acolhimento, de saber calcular aquelas questões de sobrevida e proporcionalidade, até onde ir, até onde não ir, de você fazer escolhas e deixar expressas essas escolhas, né? Então, assim, eu sei que a partir daqui eu tenho muito tempo bom, mas eu também posso ter momentos ruins. Nesses momentos ruins, o que eu tolero, o que eu não vou querer tolerar, né? Para minha dignidade, para o meu bem-estar. Então, assim, então, o profissional que faz o cuidado paliativo, ele é um mediador para esse idoso e para a família de falar dessas coisas. Isso. De dizer que essas coisas podem ser ditas. Exato. E assim, na verdade, o cuidados paliativos, ele não trata o paciente terminal, né? O paciente em fim de vida, ele está inserido dentro de um contexto do cuidados paliativos, que é uma importantíssima parte do cuidados paliativos, mas não é só isso, né? Então, assim, aqui, às vezes, como geriatra, eu pergunto do que, assim, ó, ele ficou viúva, e do que ele morreu? Ah, ele morreu disso, ele foi para UTI, ele fez diálise. E o que a senhora achou disso? Ah, foi muito sofrido, nossa, como foi? E o que a senhora pensa, assim, se um dia a senhora acabar adoecendo grave como ele, a senhora acha que a senhora toleraria uma UTI? A senhora gostaria de fazer diálise? Não, estou dando exemplo, tá? E às vezes a pessoa fala, não, doutora, isso para mim não, jamais. Isso foi suficiente para saber que para mim não. Então isso já fica em letras garrafais no prontuário de uma pessoa que, como geriatra, vai acompanhar ela no fim de vida dela, né? A pessoa, nesse momento, disse para mim que não. Se lá na frente a gente precisar retomar situações assim, nesse discurso, ela pode mudar. A gente acabou de falar várias vezes aqui que a gente vai mudando muito durante a vida, né? Mas a gente vai tomar e confirmar todas essas questões com o paciente. Mas o paliativo tem até a questão assim, né? Daquilo que o paciente quer saber do quadro dele. Ah, sim. Né? Isso é muito importante. Porque as verdades, elas devem ser ditas conforme elas são toleráveis, né? Então, assim, cada um consegue a verdade que é capaz de sustentar. Então, né? olha só, o profissional ele tem que ter a sensibilidade de dizer para esse paciente, claro que com a família, ele vai abrir o jogo com a família, mas assim, para o paciente, é um dever dele, né? Ético abrir o jogo com a família. Mas para o paciente, de assim, eu vou dizer aquilo que esse paciente tolera saber. Exato. Então eu estou a serviço desse paciente, eu não estou a meu serviço. Isso. E nem a serviço da família. Ótimo. Se esse paciente for consciente e orientado. Então, a família tem sempre o medo e a gente tem que também respeitar esse medo.
mas a gente tem que ir aos poucos perguntando para esse paciente até onde ele gostaria de saber, né? Se for algo ruim lá na frente, e esse resultado dessa biópsia que a gente vai receber. A senhora vai querer saber exatamente tudo, sendo bom, sendo ruim. A senhora prefere que eu me reporte aos seus filhos? Como que a senhora vai querer lidar a partir de agora, já que tem um suspense aqui no ar, né? Uhum. Aí, cada um vai responder de uma maneira. E se que você vê... isso não quer dizer que a resposta permaneça a mesma com o tempo, né, Ana? Não, Eu isso muda. tenho paciente diagnosticado com câncer, que assim, a princípio, não quero saber. Vai passando o tempo, ele vai conseguindo enxergar qual é o diagnóstico, ele vai conseguindo fazer algumas perguntas para a médica. Tem perguntas aqui que ele ainda não teve coragem de fazer, mas ele sabe que a pergunta está aqui. E isso também acontece com o idoso. Porque muitas vezes eles sabem os diagnósticos, né? A Eu questão diria que é sempre sabem. isso. A questão é o quanto ele está preparado para falar daquilo e aceitar aquilo, né? Ouvir, né? Ouvir. Então, ele não tem um diagnóstico, mas ele está indo fazer uma rádio, ele está indo fazer uma químio. Quem vai fazer rádio? Quem vai fazer químio? O número de químios aumentou. Isso. Ele sabe, mas talvez ele esteja tentando organizar as coisas dentro de si para tocar nesse assunto. E até Isso envolve um cuidado paliativo. envolve, né? Porque assim, a comunicação de más notícias é algo que deveria ser muito treinado em todas as especialidades dentro da graduação, mas infelizmente não é. O cuidados paliativos, ele tem um treino muito grande nessa questão, né? De como dar más notícias. Então a gente tem que ir muito devagar e entender que depois da má notícia sempre existe algo a se oferecer. Então, não é porque o paciente, ele de repente não tenha mais opção de um tratamento modificador da doença, que ele não possua nenhuma opção de tratamento para conforto, bem-estar, qualidade de vida dele, né? Tanto que as pessoas no início de cuidados paliativos aqui no Brasil tinham muita dificuldade de entender o que era e acreditavam que era até eutanásia, né? Como se o paciente fosse fadado a falecer. Era uma sentença de morte quando ele entrava em cuidados paliativos. E o que a gente tem na literatura e na prática é que quando o paciente é inserido num contexto de cuidados paliativos, inclusive quanto antes, melhor, ele vive muito mais do que aquele paciente que só ficou com medidas curativas e não paliativas associadas a ele. Possivelmente, agora é a psicóloga falando, possivelmente porque ele foi ouvido e respeitado. Com certeza. Né? Você ouvir, respeitar, validar, faz parte de um processo de cura. Muito, muito, né? E o que afinal a gente cura, né? Tanto assim que talvez, agora no final já não mais, mas no começo da live, será que não entrou ninguém querendo saber assim, o que elas vão dizer para eu não envelhecer? Né? Assim, que decepção, que ledo engano, né? E na verdade é um pouco isso, né? O que a gente cura? O que a gente oferece como real cura? Quase nada. A gente trata muito. A gente cuida muito. E o paliativo leva isso ao pé da letra de uma maneira muito primorosa, né? Eu tenho um colega psicólogo espanhol, que é meu supervisor, meu professor, né? E ele fala que a cura está na conexão, né? Então, se chega um idoso no teu consultório, se chega um idoso no meu consultório, e ele se sente validado e escutado, ele está curado naquilo, né? Então, assim, ele vai voltar, né? Então, acho que isso é essencial. Última perguntinha. Atividade física para idoso. Eu tenho ouvido notícias que a neurociência tem trazido, que é o melhor remédio para Alzheimer. E assim, ó, já vou avisando que não é caminhada, não, é puxar ferro, é isso mesmo? É isso mesmo. Na verdade,
esse é um tópico insuportável para os meus pacientes. Todos eles chegam na consulta assim, doutora, eu vim o caminho inteiro pensando o que eu ia mentir para você dessa vez, que eu tinha certeza que você ia me perguntar isso. Porque toda vez você me pergunta isso, você não deixa passar uma vez, né? Porque é real, é exatamente isso, não é uma opinião pessoal minha, né? Todos os trabalhos mostram cada vez mais robustos, de que a atividade física é o pilar da saúde para o bom envelhecimento, seja ele físico ou cognitivo e mental. Então é importantíssimo. O idoso precisa, enquanto eu costumo falar para eles, até os 30 anos, quem fez exercício ou não, tá lá, belo e formoso. A partir dos 80, quem faz ou não é uma diferença assim, abismal, assim, abissal, entre quem faz exercício ou não e entra no hospital, quem faz exercício ou não e começa um tratamento, quem faz exercício ou não e faz uma cirurgia. É completamente diferente a evolução. Não há nada mais valoroso para prevenção de alteração cognitiva do que exercício físico. Tá? Estatisticamente, deixa claro que é puxar ferro. Não é hidroginástica. Não é alongamento em cima da cama. Você faz exercício, todo dia eu acordo e faço alongamento na minha cama. Tá? Principal exercício. Exercício resistido. O que é isso? Exercício com dificuldade, contra a sua força motriz. Então, o ideal é musculação. É o melhor exercício para idoso, musculação. Tanto que nas grandes capitais a gente já tem redes especializadas em musculação para idosos. Falar, ele não consegue nem andar, essas redes são adaptadas para receber pacientes que saem de cadeira de roda, entram no aparelho, fazem o braço e a perna e depois voltam para a cadeira de roda, para você ter ideia de como é importante. Eu já presenciei na academia que eu treino isso. É muito importante, porque é isso que vai tirar ele da cadeira de roda. E tira, a única coisa que tira. Assim, então, é que tira do andador, que evita um imobilismo, um acamar. Existem pacientes que camam por sedentarismo, né? Por perda de massa muscular e óssea. Então, musculação é super importante, é o melhor que tem. Mas eles possuem muita resistência, porque é uma geração que não teve contato com isso. E, infelizmente, a gente ainda tem poucos profissionais de educação física voltados para essa população. Então, principalmente em cidades menores. Quanto menor a cidade, maior a dificuldade de encontrar alguém que consiga lidar bem com esse público de maneira correta, né? Então, a gente pode ir fazendo adaptações. Por exemplo, o Pilates, que também é um exercício resistido com molas, né? Ele usa o peso de halter, de caneleira, ele usa peso de mola, então já faz também alteração. Hidroginástica depende muito também do profissional, do local, mas sempre com resistência. Então, assim, só a hidroginástica ali na aguinha, a perna já tem uma leve resistência, mas a gente tem que pegar aqueles aparelhinhos de espuma que se encharcam na água para ajudar um pouquinho mais. Tá? Eu tenho acompanhado o trabalho de uma neurocientista também espanhola, Nazaré Castellano, acho que ela chama. E ela traz que a atividade física para o idoso coloca o idoso numa posição de coluna, vértebra, cabeça, que manda informações, exige do cérebro novas construções neurais. É isso mesmo. Então, assim, se tem um idoso que está assim, e ele começa a fazer atividade física e isso modifica, a cadeia, a construção neural, ela tem que se modificar. Então, ela se regenera. Ele passa por um remodelamento mesmo, neural. Ela se regenera. E eu acho que isso, assim, é interessantíssimo, porque ela, inclusive, ela fala, ó, é o seguinte, você está percebendo que você está assim? Faz isso aqui. A hora que você alinha, você manda informação para a tua capacidade neural e ela se retransforma. Ela exige do cérebro uma reconfiguração. Eu estou falando com as minhas palavras, né?
que Sim. não é uma palavra, não é um palavreado científico, mas me fez muito sentido, né? E quando meus pais não querem fazer atividade física, o personal deles fala assim: eu vou ligar para a Cláudia. Aí eles falam assim. Aí eu peguei novas, como fala? Novos pesos, né? Para comprar coisa mais pesada. E aí eu tô demorando para fazer isso. E aí cada aula eles falam assim: ainda bem que a gente foi esquecido. A gente. Então, assim, safadamente, eles tentam driblar, né? E aí você vai dando risada, você vai construindo, né? Mas. Sim, mas é engraçado, assim, porque é uma geração que não fez exercício, né? Na sua maioria. Então, a resistência para começar, nossa, às vezes eu tenho que ficar 1, 2 anos falando. Exercício, vamos começar exercício. Se você não vai, ou não tem quem te leve, chame para vir. Se teve uma coisa boa que essa pandemia trouxe, foram os profissionais para dentro de casa. Chame, faz na sacada, faz na sala, faz no alpendre, onde der, embaixo da mangueira. Os profissionais levam halter, caneleira, bola, elástico, né? Eles conseguem fazer essa resistência, né, ali caseira, mas faça, né? E aí basta começar. Demora tanto, mas depois que começa, eles têm Eu vou, muito eu vou grande. dedar. A minha mãe acabou de falar assim para mim, aqui, ó, ao vivo, gente. Menina, significa que ela tá dizendo assim: não me denuncie para minha médica. E assim, né? A minha mãe tá com 72 anos. E a minha mãe, aqui agora, um compartilhamento de filha de idoso, né? Entrar numa live, ficar numa live, saber fazer um comentário na live, né? Isso são os ressignificados desse idoso, né? Assim, de aprendizagem, de desejo, de expectativa, né? Então, assim, eu acho que isso é maravilhoso. E né? É a prova de que a gente sempre tem algo a aprender. Sim. A gente nunca deve ficar olhando para trás, mas sempre tentar olhar para frente, né? Por mais que as tristezas apareçam, as limitações, as saudades, né? Sempre há algo novo para aprender. E essa questão da tecnologia foi goela abaixo nessa pandemia para o público idoso, porque foi a companhia, né? Então é muito legal ver Não isso daí. Eu estou só orgulhosa para eles, mas para a dela. gente também, né? Menina! Ana, acho que era isso. Tem alguma outra coisa que você acha importante falar? Eu queria dizer assim, primeiro isso, de nunca deixar morrer a criança que tem dentro de você, tenha você 50, 60, 70, 100 anos, né? Sempre tem uma criança ali dentro. Deixa ela vir, deixa ela aparecer, cultive ela, cuide dela, faça as coisas por você. Eu acho que essa idade dos 50 anos aí, né, meio cabalístico, de que é a idade de procurar o geriatra, na verdade é a idade de você começar a cuidar de você, né? De você começar a fazer as coisas por você. E não abandonar os outros, mas deixar os outros serem por eles também. Até para os filhos desmamarem, para que se um dia você precisar, eles possam cuidar de você também, né? Uhum. E aos familiares, acolham, porque é difícil, né? Você não conseguir fazer aquilo que você sempre fez até ontem é frustrante, é desapontador. Mas acolham, estejam por perto. E se não der para fazer, não se irrite com isso. Não fique bravo com o idoso porque ele precisa que você faça algo que você não consegue. Seja franco. Olha, eu não consigo. Nossa, ó, limpar a fralda não dá. Vamos fazer de alguma outra maneira, eu preciso de uma ajuda para isso. E aí as ajudas vão aparecer e as saídas vão aparecer. O único Seja alerta, verdadeiro, né? isso, seja verdadeiro. Uhum. E o único alerta assim, é sobre a depressão nesse momento de tantas perdas, que aí daria uma outra live. Mas muito cuidado com os idosos que se isolam ou que já estão sozinhos, pelas questões sociais que passam. Olhe no seu prédio,
olhe no seu bairro, olhe na sua igreja, visite, pergunte, converse. É um público que passa por muitos momentos de risco de suicídio, né? E são das pessoas que tentam suicídio são as que mais conseguem chegar ao objetivo do suicídio. Então, Eu não assim, tinha essa informação, Ana. é a população que mais se suicida, são os homens idosos, porque eles são sozinhos, principalmente os viúvos, os que moram sozinhos. Então, conversem, tá? Percebeu que não foi? Passa lá, liga lá, interfona lá. Por que não apareceu? Então, assim, deem esse suporte, porque é difícil envelhecer, mas é libertador, é bom também. É uma delícia a gente poder fazer escolhas novas depois de tanta experiência na vida, né? Pudera a gente ter feito as escolhas que a gente fez lá atrás com a experiência que a gente vai ter lá na frente. Então, renove-se, esteja aberta a essas mudanças, né? E procure ajuda. É sempre bem-vinda toda e qualquer ajuda. Se da família não aparecer, vamos procurar um psicólogo, vamos procurar um geriatra, vamos procurar um educador físico, mas se cerque de rede social se a sua familiar não aconteceu. Vamos terceirizar essa rede, mas vamos fazer ela acontecer. Isso. E isso que você está falando é importante, né? Porque às vezes a pessoa, que seja o idoso, qualquer pessoa, ela foca achando que tem que vir daqui. E às vezes daqui não vai vir. Então, beleza, deixa eu ampliar e vamos ver de quem vem, né? E eu percebo que são gratas surpresas, sabe? De quem vem. Sim, sim. São E gratas vem. surpresas, porque vem, porque Uhum. vem, né? Ok. Então, assim, gratidão imensa, o pessoal Tá. adorou, muita gente falando, chamando a gente de meninas, olha que espetáculo. Afinal, Falando em envelhecer, meninas, adoro. Ana, muito, muito, muito obrigada. Essa live vai ficar salva no meu perfil do Instagram. E depois eu vou formatar, editar e colocar no meu canal do YouTube, tá? O link do canal do YouTube tá no meu perfil do Instagram. A Ana também tem o Instagram dela, porque ela timidamente está começando a utilizar as redes sociais, né? isso E é daí. isso. Eu que queria te agradecer pelo convite, né? Fiquei sempre tentando assim, fugindo um pouquinho, mas deu certo, né? Porque achei que a ideia ia ser muito legal. Obrigada por ter tido essa confiança. Adoro falar sobre o que eu escolhi fazer. Sempre que precisar, estou aqui. E é uma delícia sempre estar com você. Seja ao vivo, seja virtualmente. Foi muito gostoso. Me senti falando com você mesmo.